Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. O destaque de hoje é sobre a economia. Com Selic em 15%, taxa de juros real é a mais alta em 20 anos. A expectativa de inflação começou a cair e juro básico manteve-se estável, aumentando o valor real que já chega a 10,6%. E, de acordo com os analistas, anúncio de corte em próxima reunião dá prazo para o mercado se ajustar. Também temos uma outra notícia em destaque, que a inflação é menor para pobres e maior a ricos em 2025. E as taxas devem ficar mais parecidas em 2026. Já Vinícius Torres Freire escreve o seguinte texto, a Folha de São Paulo: tamanho e rapidez do corte de juros vai ser o novo Flamengo versus Palmeiras do Banco Central. Agora, temos aqui neste carrossel de imagens uma infografia fazendo alusão aí ao Dia da Visibilidade Trans. Aqui diz que tribunais não mencionam a sexualidade ou a identidade de gênero da vítima, mesmo quando o caso envolve discriminação associada a essas características. Temos também esta outra fotografia sobre uma onda patriótica, como o Carnaval de Podense, em Portugal, foi de tradição esquecida a símbolo do país. E esse festejo acontece em uma aldeia da qual os moradores estão indo embora. Temos também outros assuntos, como Viviane da TV, mulheres trans têm dificuldade e sofrem rejeição ao falar sobre o passado. Temos outro destaque sobre as eleições deste ano, falando agora sobre política. Centrão se divide, vira página sobre Tarcísio e tenta articular candidato alternativo na direita. E ainda temos aqui uma outra notícia: o encontro na prisão deve selar a adesão de governador de São Paulo a Flávio Bolsonaro. É o que dizem os aliados. Aqui também diz que pesquisa mostra Tarcísio reeleito com folga e Lula perdendo pleito no estado. Sobre mudança climática, sujeitos a calor extremo podem quase dobrar até 2050. E Brasil estará entre os mais afetados. Inclusive, temos aqui uma notícia, ainda falando sobre mudanças climáticas. Aquecimento amplia em 40% chuvas que mataram mais de 200 pessoas na África. Falando sobre o caso Master, a agenda apreendida pela Polícia Federal indica que então presidente do BRB tentou salvar o Banco Master. E o diretor do Banco Central diz à polícia que o banco pode perder 5 bilhões de reais com esse caso. E ainda tem outro destaque: fazendeiro cobra pagamento de caros em negócio de créditos de carbono na Amazônia. Marco Melo diz que deram somente 10% do total. A empresa afirma querer ressarcimento. Temos agora uma outra chamada de capa para esta quinta-feira. Acordo União Europeia e Mercosul pode beneficiar o algodão do Brasil, mas moda esbarra no design. Lojas de departamento importantes da Europa não vendem criadores brasileiros. Agora, na seção Pare para Ler de hoje, temos aqui o seguinte destaque: de acordo com a ciência, ter plantas dentro de casa faz bem. Pesquisas apontam benefícios de cultivar em casa plantas e flores ornamentais, que vão da redução do estresse até a pressão arterial mais baixa. Mas aqui também diz que muito dificilmente os vegetais vão ajudar a purificar o ar dentro de casa. Agora, falando sobre economia, temos nosso primeiro destaque de hoje na Folha de São Paulo, que Tesla registra em 2025 primeira queda anual de receita. Políticas de Trump e reação às posições políticas de Elon Musk pesam sobre as vendas. Já um outro assunto: cumprir meta fiscal requer 14 bilhões de reais extras neste ano.
e 46 bilhões de reais em 2027, é o que calcula o Tesouro. Necessidade de mais receitas é crescente, mesmo com a exclusão de parte das sentenças. Também temos outro assunto em destaque para hoje. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber 2,2 bilhões de reais em atrasados. O dinheiro cai na conta conforme o cronograma do Tribunal Regional Federal responsável. A Folha de São Paulo nos traz aqui um texto de opinião falando sobre tecnologia. Bolha da inteligência artificial está mais perto de estourar. Temos agora sobre política. PT Nacional e direção estadual divergem sobre candidatura de filiado ao governo paulista. Direção paulista se mostra mais aberta a apoiar quadros que não sejam da sigla. Temos também alguns destaques do caderno cotidiano da Folha de São Paulo. Megabloco de Calvin Harris cria disputa pela consolação e gera temor de caos no centro de São Paulo. Cortejo de cervejaria no pré-carnaval coincide com o trajeto do Acadêmicos do Baixo Augusta. Já um outro assunto é sobre violência. O estado de São Paulo tem queda de 3,1% no número de homicídios em 2025, porém, o feminicídio aumenta. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram redução também de latrocínios. Agora, falando ainda sobre São Paulo, acusada de superfaturamento de 46 milhões de reais, a empresa desiste de assumir linhas da Transwolf. Essa decisão vem depois de questionamentos feitos pela Folha de São Paulo, a Prefeitura e a concessionária. Nos principais assuntos internacionais de hoje, temos o primeiro destaque dizendo que a China executa 11 pessoas ligadas a centros de golpes em Mianmar. Também temos aqui um assunto para o governo Trump. Agentes dos Estados Unidos dispersam com gás lacrimogênio protesto pela detenção de criança imigrante. E geração Z leva frustração às ruas e vira protagonista de manifestações em vários países. Aqui conta que a força política da juventude também altera cenário em sociedades ricas e envelhecidas. Falando sobre ciência, fósseis de criaturas marinhas de 512 milhões de anos são escavados. Aqui nos conta que pesquisadores identificam 153 espécies, das quais 91 antes eram desconhecidas. Agora, temos um assunto para saúde. Aval ao cultivo da cannabis é marco contra a repressão a pacientes, é o que afirmam as associações. A agência prevê testagem controlada do plantio em pequena escala por entidades. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta manhã de quinta-feira, temos aqui a manchete do dia, que é sobre a política monetária. Copom mantém juros, mas diz que pode fazer corte em março. O comitê citou o contexto geopolítico ao manter a Selic em 15%. Aqui nos conta que o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, manteve a taxa básica de juros em 15% e citou o impacto do contexto geopolítico na inflação, mas indicou que deve iniciar cortes em março. Abre aspas. O comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião. Porém, reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Fecha aspas, foi o que afirmou o Banco Central. A decisão do Copom foi unânime. Além de questões externas, o Banco Central informou que acompanha os desenvolvimentos da política fiscal doméstica sobre a inflação e citou a resiliência da atividade econômica. E o Copom também considerou pressões do mercado de trabalho. E outros destaques ainda sobre a economia, que diz que a dívida pública federal
cresceu 18% em 2025. Já nos Estados Unidos, o Banco Central Americano, o Fed, mantém juro, apesar das pressões de Donald Trump. E renda fixa lidera, mas cenário pede diversificação. Agora temos um destaque sobre as eleições 2026. Com Caiado, PSD se firma como polo de oposição alternativa ao bolsonarismo. A filiação de governador reforça a estratégia do presidente do partido, Gilberto Kassab, de liderar projeto de centro-direita descolado do bolsonarismo contra o PT de Lula. E temos uma aspa aqui do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Ele afirma que vamos esperar Kassab dar fumacinha branca para definir candidato do PSD. Inclusive, temos também um destaque da coluna do Estadão, nesta quinta-feira. PSD deve liberar diretórios estaduais para apoiar Lula. Agora, falando sobre sistema financeiro, temos aqui o seguinte destaque: o Banco Central autorizou sócio a entrar no Master, apesar de investigação. Investigado em inquérito sobre pagamento de propinas e com contas congeladas na Suíça, Maurício Quadrado foi autorizado pelo Banco Central a se tornar sócio do Master em 2020. E ele ficou no banco até 2024. Falando sobre saúde, a Anvisa aprova regras para o cultivo e uso de cannabis medicinal. A agência regulamentou o plantio da cannabis sativa para fins medicinais e de pesquisa, e o uso recreativo segue proibido. Falando sobre violência, grupos de ódio na internet incitam adolescentes a torturar animais. Para a procuradora e delegada que atuam com crimes digitais, o caso do cão orelha é a ponta do iceberg. Temos também outros assuntos. Trump diz que tempo está se esgotando para Irã fazer um acordo. A ameaça foi feita no momento em que porta-aviões, navios, bombardeios e caças se posicionam no Golfo Pérsico. Temos outro assunto. Para o futebol feminino, Corinthians vence e fará a final do Mundial com o Arsenal. Temos também aqui uma pesquisa. 20% dos moradores de capitais têm menos de 6 horas de sono. Agora, por último, aqui na capa do Estadão, temos aqui um destaque para esporte, que São Paulo, de virada, bate o Flamengo. O Luciano marcou gol de empate. Na primeira rodada, Palmeiras empatou, Corinthians e Santos perderam. Agora, na capa do Jornal Globo desta manhã, temos aqui a manchete de hoje. Banco Central mantém juros em 15%, mas indica redução no mês de março. Com inflação no teto da meta, Copom sinaliza a queda da Selic, mas vê cautela com tensão geopolítica. E nos Estados Unidos, Fed freia ciclo de cortes. Aqui nos informa que o Comitê de Política Monetária decidiu, como esperado, manter ontem a taxa de juros em 15%, mas sinalizou que um ciclo de queda da Selic pode começar em sua próxima reunião, em março. O principal motivo para propiciar a redução é a menor pressão da inflação, que está exatamente no teto da meta, de 4,5%, no acumulado dos últimos 12 meses, segundo o IPCA 15. E se o corte for confirmado, será a primeira redução da Selic desde maio de 2024. E o comunicado do Banco Central fala em cautela e serenidade quanto ao ritmo e magnitude do eventual ciclo de redução. E cita preocupação com o cenário externo de tensão geopolítica. Nos Estados Unidos, o Fed interrompeu o ciclo de queda, mantendo os juros no intervalo entre 3,5% e 3,75%. Dos 12 diretores,
Dois alinhados ao presidente Donald Trump votaram por nova redução, mas acabaram vencidos. Agora, falando sobre política, trio do PSD consolida a segunda candidatura de oposição ao Planalto. Filiação de Caiado ao PSD, em aliança com Eduardo Leite e Ratinho Júnior, expõe isolamento partidário de Flávio Bolsonaro. Sigla de Kassab quer definir nome até abril e mira novos apoios para tentar furar a polarização entre Lula e o bolsonarismo. E ainda sobre política, após nova mudança de cenário, Tarcísio faz visita a Bolsonaro. O governador de São Paulo ainda tem preferência de boa parte do mercado financeiro e do agro. Mas a fidelidade ao ex-presidente e agora postulação do PSD o afastam dessa corrida. Também temos mais outros assuntos. Sobre desgaste, STF avalia fatiar caso master para envio à primeira instância. Ganha força no tribunal a possibilidade de manter na corte apenas o que envolver pessoas com foro privilegiado e enviar ao primeiro grau o restante dessa apuração. A ligação de Toffoli com investigados abriu a crise. Também temos outro destaque na capa do jornal Globo desta quinta-feira. Polícia Federal vai investigar compra de publicações com ataques ao Banco Central nas redes sociais. Com autorização do relator do caso no STF, Dias Toffoli, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar as ofertas de dinheiro a influenciadores digitais para criticar o Banco Central e defender o master nas redes. Em outro assunto envolvendo ainda o Banco Master, BRB parcelou 6,7 bilhões de reais que podia receber de uma vez do Master. Banco de Brasília aceitou parcelar ressarcimento de transação investigada por fraude para melhorar a liquidez do Banco de Vocaro, é o que suspeita o Ministério Público. Agora, um outro assunto falando sobre saúde, a Anvisa muda regras de uso e cultivo de cannabis medicinal. Aqui nos informa que a permissão a empresas para o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais e a autorização do consumo do produto por via bucal, dermatológica e sublingual estão entre as novas normas estabelecidas pela Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Agora, um outro assunto internacional. Trump amplia a pressão contra Irã sobre o acordo nuclear e afirma que o tempo está se esgotando. O presidente dos Estados Unidos reiterou a ameaça de atacar o país, apesar de aliados árabes resistirem a apoiar a ação militar. E o Irã rechaça a pressão, mas se diz aberto a diálogo. Outro assunto também envolvendo os Estados Unidos. Polícia de Imigração já deteve 4.000 crianças e adolescentes no país norte-americano. O número refere-se às ocorrências com menores de janeiro a outubro de 2025 e mostra novo modus operandi do ICE, responsável por mais da metade das detenções. Agora, sobre o Rio de Janeiro, temos aqui o seguinte destaque: a intrincada linha sucessória estadual com viagens e afastamentos. O governador viajou, o vice-eleito foi para o TCE, o presidente da LERJ está afastado e o do TJ também deve viajar. E assim, Rio de Janeiro improvisa a linha sucessória para executivo não ficar acéfalo. Agora temos alguns assuntos para o futebol. Flu estreia com vitória e Fla é derrotado. O tricolor bateu o Grêmio por 2-1 no Maracanã, no 13º triunfo seguido como mandante. E o rubro-negro iniciou mal a defesa do título. São Paulo 2-1. Também temos outro assunto aqui sobre futebol. Lucas Paquetá é comprado pelo Flamengo por 42 milhões de euros. Da maior transação do futebol brasileiro. Ele afirma também que está voltando para casa. Inclusive, sobre este assunto, temos um texto de Carlos Eduardo Mansur, sobre esportes.
Ele escreve que talento e versatilidade vão facilitar o encaixe no time. Agora, o destaque especial do segundo caderno aqui do Jornal Globo. O diretor compara a campanha de Oscar à Tempestade. Com o seu filme indicado 4 vezes ao Oscar, Kleber Mendonça Filho diz que nunca viajou tanto, mas sonha com um alívio no mês de abril, quando pensará em seu novo filme, ambientado nos anos 30, no Recife. Agora, na capa do jornal Correio Brasiliense, desta quinta-feira, dia 29 de janeiro, temos aqui um assunto no alto da capa que fala sobre o Janeiro Branco, o desafio da saúde mental. Autoridades e especialistas participam hoje, no auditório do Correio, do CB Debate Janeiro Branco, diálogo sobre a saúde mental no Brasil. Esse evento vai iniciar às 9 horas, terá entrada gratuita e vai abordar temas como adoecimento psíquico e também modelos de assistência. Agora a manchete do Correio Brasiliense. O piloto que levou o jovem à UTI tem 4 denúncias por agressões. Acusado de espancar um adolescente de 16 anos, que está em coma no Hospital de Águas Claras, o Pedro Arthur, de 19 anos, é investigado agora em mais 3 inquéritos por violência física. Desde 23 de janeiro, quando foi preso e liberado após pagar uma fiança por bater na vítima que está em estado grave, Pedro foi denunciado em outros casos. Na terça, um rapaz afirmou ter sido atacado com socos e um mata-leão pelo piloto de automobilismo. E ontem, uma jovem acusou Pedro de obrigá-la a beber vodka numa festa. E também em outro boletim de ocorrência, um homem de 50 anos prestou queixa por ter sido agredido após uma suposta briga de trânsito. E a defesa do acusado não se manifestou até este momento. Temos aqui mais um caso de violência. Síndico assassinou corretora em Goiás. Após mais de 40 dias de mistério, o desaparecimento de Daiane Alves de Souza, de 43 anos de idade, terminou de forma trágica. O corpo dela foi encontrado numa área de mata, em Caldas Novas, e a polícia prendeu Kleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, como autor desse crime. Administrador de um prédio, Kleber e um filho são acusados de matar a mulher por causa de divergências pela gestão de imóveis no condomínio. Agora, um outro assunto, também destaque na capa do Correio Brasiliense: influencers pró-master serão alvo de investigação. Por determinação do ministro Dias Toffoli, a Polícia Federal abrirá inquérito para apurar um suposto plano para criticar o Banco Central por ter liquidado o Master, isso em novembro de 2025. E alguns influenciadores digitais teriam sido contratados para essa campanha. A denúncia partiu de pessoas que foram contactadas para a campanha e que recusaram. Falando sobre política, com o Caiado, PSD move peças no xadrez eleitoral. Aqui informa que, além do governador goiano, partido de centro tem filiados 3 pré-candidatos ao Planalto. Os outros são Eduardo Leite e Ratinho Júnior. E a meta é atacar a polarização Lula e família Bolsonaro. Também na economia, Copom mantém Selic em 15% pela 5ª vez. Agora, no caderno de cidades, temos aqui um destaque dizendo que o raio volta a assustar. A poucos metros da Praça do Cruzeiro, onde um raio atingiu 89 pessoas no último domingo, durante a manifestação organizada pelo deputado Nicolas Ferreira, outro relâmpago foi registrado perto do Palácio do Buriti, ontem no início da noite, como a gente consegue observar nesta fotografia. Falando sobre esportes, São Paulo vence Fla, que terá Paquetá. O tricolor paulista ganha por 2-1 de virada no Morumbi na abertura do Brasileiro. E o reforço rubro-negro chega hoje ao Rio de Janeiro.
Também temos aqui uma entrevista ao CB.poder. GDF amplia acolhimento. A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, falou sobre a criação do Hotel Social de Taguatinga para atender a pessoas em situação de rua na cidade, em Ceilândia. Também temos um assunto do Caderno Direito e Justiça. Mais proteção gera protesto. Restrições na plataforma de jogos Roblox provocaram uma onda de reclamações dos usuários nas redes sociais. As mudanças, no entanto, ampliam as medidas de segurança e tornam o ambiente mais seguro para as crianças. E por último, temos uma entrevista com Kleber Mendonça Filho. Ele afirma que 2 milhões de espectadores é extraordinário. Dando continuidade, agora na capa do jornal Cearense O Povo, desta quinta-feira, temos aqui a manchete do dia, que é sobre a economia. Taxa básica de juros é mantida no maior nível visto em 20 anos. O impacto é bom para o investidor, mas ruim para o consumidor. E crédito e dívidas permanecem caros para os contribuintes. E Copom sinaliza que o juro será reduzido na próxima reunião. Temos agora no Caderno de Cidades, uma mancha é registrada no mar da Praia do Mucuripe, em Fortaleza, como a gente observa nesta fotografia que está em destaque na capa de hoje. E ainda em cidades, o Ceará registra 52 denúncias de trabalho análogo à escravidão em 2025. Na política, a aliada de prefeito Cassado é a única candidata em eleição suplementar em Senador Sá. Também sobre reportagem, temos aqui um assunto sobre preço comparado. Alimentos básicos têm maior tempo de queda de preços. No caderno Guia Vida e Arte, a exposição Diamantes Negros resgata a memória de pessoas trans aqui em Fortaleza. Já na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui um destaque sobre a política monetária. O Banco Central mantém juros em 15% ao ano pela quinta vez e sinaliza corte da Selic na reunião do mês de março. Copom pontuou que o cenário segue marcado por expectativas desancoradas e resiliência da economia. E o Fed, que é o Banco Central americano, também não alterou as taxas nos Estados Unidos. Sobre o caso Master, temos aqui um destaque que o ministro Dias Toffoli autoriza a investigação da Polícia Federal sobre influenciadores. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar se influenciadores digitais foram pagos para atacar autoridades e instituições envolvidas na liquidação do Banco Master. A investigação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do STF. Ao menos 46 perfis em redes sociais teriam atuado em ataques ao Banco Central. Influenciadores relataram terem sido procurados para defender a imagem do Banco de Brasília. Ao menos 3 deles afirmaram ter recebido proposta para participar de um almoço com o objetivo de apresentar a versão dos fatos da instituição. A FLAP, empresa de comunicação que atende o BRB, disse que a iniciativa estava relacionada a um projeto em fase de planejamento, sem aprovação prévia do banco. E o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton de Aquino, declarou à Polícia Federal que a reserva a ser feita pelo BRB para cobrir perdas pode se aproximar de 5 bilhões de reais. Já um outro assunto, temos aqui que a farmacêutica indiana Sun Pharma e a MS são apontadas como favoritas para comprar a brasileira Medley, que é um laboratório com foco em medicamentos genéricos que pertence à francesa Sanofi. Um assunto internacional de hoje, no Valor Econômico, afirma que Trump pressiona por acordo nuclear e faz ameaças ao Irã. O presidente Donald Trump advertiu o Irã de que o tempo está se esgotando para um acordo nuclear que evite uma ação militar dos Estados Unidos. Em sua rede social, o americano diz que qualquer ataque será maior do que os levados a cabo contra as instalações nucleares iranianas em junho do ano passado. Abre aspas.
Como eu disse ao Irã, faça um acordo. Eles não fizeram e tivemos a Operação Martelo da Meia-Noite. E o próximo ataque será muito pior. Fecha aspas, foi o que escreveu Donald Trump em suas redes sociais. A nova ameaça acontece enquanto os Estados Unidos enviam recursos militares para a região, inclusive um grupo de ataque liderado pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln. Em resposta à missão do Irã na ONU, afirmou que seu governo está disposto ao diálogo baseado no respeito mútuo e interesses em comum. Mas se for pressionado, se defenderá como nunca antes. E o preço do petróleo subiu, que nos informa que esse preço subiu após a ameaça de Trump e o barril do tipo Brent fechou em alta de 1,23%, cotado a 68 dólares e 40 centavos. Temos também outro assunto. Novo projeto vai monitorar gastos públicos. O Observatório da Qualidade do Gasto Público, que o INSPE inaugura nesta semana, pretende trazer uma nova perspectiva ao debate sobre as contas públicas. Essa atuação será em 3 frentes. A primeira será monitorar a qualidade do gasto, avaliar políticas públicas e realizar revisão de gastos para propor cortes orçamentários. Abre aspas. Será mais um ator nessa constelação de peças que ajudarão a melhorar a qualidade do gasto. Fecha aspas, é o que afirma o coordenador Sérgio Firpo. Temos agora um assunto sobre o mercado de trabalho. Historicamente, marcada por avanços graduais, a empregabilidade de profissionais transgêneros no Brasil enfrentou, em 2025, um período desafiador. As oportunidades de trabalho se reduziram em 39% na plataforma Transempregos. Abre aspas. Temos pessoas extremamente competentes com 2 doutorados que não conseguem emprego só por serem trans. Fecha aspas, foi o que afirmou a Maite Schneider, a cofundadora da plataforma, que está em destaque na imagem hoje. E ainda no valor econômico, temos aqui um destaque sobre as eleições deste ano. O que Tarcísio deve falar a Bolsonaro na visita desta quinta. Esse encontro na Papudinha ocorre em meio a críticas de bolsonaristas ao governador e à pulverização de candidaturas da direita. Temos também outro assunto, que PSD surpreende com filiação de Caiado e tenta alternativa a Bolsonaro. Entrada de governador na sigla mexe com centro-direita, mas é vista com ceticismo por dirigentes. Também temos outra informação. Filiação de Caiado envolve preocupação do PSD com as eleições ao Senado. Das 14 cadeiras da sigla na casa, 11 estarão em disputa em outubro. E a decisão sobre candidatura presidencial será de Kassab. Um outro assunto aqui diz que PSD, PP e União Brasil articulam chapa contra Jorginho Melo em Santa Catarina. As 3 siglas devem anunciar aliança até o Carnaval, após o senador Espiridião Amin ser preterido por governador. Também temos aqui bastidores na política, que a declaração de Tarcísio sobre reeleição foi gatilho para a PSD acelerar a entrada de Caiado. O governador de São Paulo, preferido por Kassab, disse que não disputaria a presidência nem a pedido de Bolsonaro. Aqui também temos uma análise de Maria Cristina Fernandes. Ela escreve o seguinte: proposta liberou geral do TSE, fortalece ministros. A proposta de Cássio Nunes, que entrará em consulta pública nesta segunda, escancara a eleição para desinformação, mas fortalece poder discricionário do TSE e, em última instância, do STF. Sobre o Judiciário Brasileiro, temos aqui a notícia que Fachin e ministros devem discutir código de conduta. O encontro, que acontecerá em fevereiro, ocorrerá no momento em que se discute a elaboração de conjunto de regras. No Legislativo, Malta diz que PEC da segurança terá prioridade na Câmara. E a ideia é que o texto seja votado na semana após Carnaval.
Em recado a Haddad, Gleisi cobra de ministros que vistam a camisa nas eleições. A fala da titular da articulação política cita diretamente o ministro da Fazenda, que resiste a se candidatar em outubro. Temos também outro assunto, o Master pauta articulações entre poderes no recesso. O novo ministro da Justiça se reúne com Hugo Mota. De acordo com o Ministério, a agenda de conversas do novo titular da pasta tem como objetivo reforçar o diálogo e a harmonia entre os poderes. E CNJ arquiva pedido para investigar Toffoli por possível infração disciplinar por ligação com resort. A solicitação partiu de deputado do PL e o caso está sob sigilo no Conselho Nacional de Justiça. Temos também uma outra matéria em destaque. O PT confirma Marília Campos para concorrer ao Senado por Minas Gerais. Para ser efetivada, a indicação feita pelo Grupo de Trabalho Eleitoral do PT da prefeita de Contagem, em Minas Gerais, para disputar uma vaga no Senado, ainda depende de aprovação da executiva estadual do partido. Temos aí outros assuntos que a Polícia Militar do Distrito Federal pede a Moraes mudança na data de visitas a Bolsonaro e liberação para as caminhadas. O agendamento das visitas é feito por Moraes. Está prevista nesta quinta, dia 29, a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Aqui também fala que Kassab descarta ataques a Lula nas eleições. O presidente do PSD, que escolherá entre Caiado, Ratinho e Leite, diz que o candidato terá perfil moderado. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV, da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro assunto de hoje. Banco Central abre investigação interna sobre caso Master. Em meio à sindicância, chefes do Departamento de Supervisão Bancária entregaram os cargos. Aqui nos informa que o Banco Central abriu uma investigação interna para entender o que aconteceu no escândalo do Banco Master. O objetivo é apurar eventuais falhas ocorridas no processo de fiscalização e liquidação da instituição financeira controlada por Daniel Vorcaro. A sindicância está sendo conduzida sob sigilo pela Corregedoria e foi iniciada a partir de uma decisão do presidente da Autoridade Monetária, o Gabriel Galípolo, tomada no fim do ano passado. Aqui nos conta que, em meio ao avanço dessa investigação, Belini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, que comandavam o Departamento de Supervisão Bancária, entregaram seus cargos. E não há, até o momento, acusações formais contra eles. Procurado, o Banco Central afirma que a alternância de nomes em cargos comissionados é uma prática normal no âmbito da administração pública. E o primeiro a deixar o cargo foi Souza, o ex-diretor de fiscalização do Banco Central. Servidor de carreira, ele foi o responsável por autorizar a compra por Daniel Vorcaro do banco, que passou a se chamar Master. No caso, o banco antigamente tinha o seu nome Banco Máxima e que posteriormente virou Master. E mais recentemente atuava como chefe adjunto do departamento e era responsável por acompanhar a solidez e a estabilidade do mercado financeiro. E o segundo foi Belini, chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. Aqui nos informa que ele chegou a ser cotado para substituir Neves na diretoria de fiscalização, que hoje é ocupada por Ailton de Aquino Santos. E Belini assinou diversos ofícios e despachos do Banco Central enviados ao Ministério Público Federal relativos ao Master. Aqui nos conta que um desses documentos foi citado pela defesa de Vorcaro na argumentação do banqueiro perante a Justiça. Em um ofício enviado ao Ministério Público Federal, Belini relata que uma operação de compra suspeita de carteiras fictícias de crédito pelo Master, no fim de 2024, acabou sendo desfeita no início de 2025.
Em outro trecho, diz que o BC não identificou indícios de irregularidades em transações de crédito consignado originadas pelo próprio Master. Aqui também revela que a ideia dessa investigação interna, isso segundo os integrantes do próprio Banco Central, não é fazer uma caça às bruxas, mas sim obter uma radiografia mais profunda do escândalo do Banco Master e, com isso, aprimorar regras e controles para o futuro. E a lógica, segundo os servidores da autoridade monetária, é semelhante à apuração de uma queda de avião, em que precisa entender as causas que provocaram essa tragédia. Aqui também relembra que o banco de Daniel Vorcaro teve um crescimento exponencial no mercado, captando recursos via CDBs com taxas acima das praticadas pelos concorrentes. Em geral, os bancos emitem papéis com rendimento de até 98% do CDI, que é um índice que acompanha de perto a taxa Selic. O Master, porém, fugia ao padrão ao oferecer retornos de até 140% do CDI. E com esse esgotamento do modelo de negócios e também a dificuldade para honrar os compromissos, o banco enfrentou problemas para se manter saudável no mercado e passou a ser monitorado mais de perto pelo Banco Central a partir de 2024. Enquanto essa crise se agravava, Vorcaro negociou a venda da instituição para o BRB, que vinha socorrendo o banco ao longo do período por meio de compra de carteiras de crédito. E o escândalo do Master veio à tona em 18 de novembro de 2025, quando o Banco Central decidiu liquidar a instituição financeira, encerrando as suas atividades, afastando os seus administradores e bloqueando o patrimônio para pagar os credores. E no mesmo dia, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar suspeitas de fraudes em uma operação de venda de carteiras de crédito com indícios de irregularidades no valor de 12,2 bilhões de reais envolvendo o BRB, controlado pelo governo do Distrito Federal. Aqui também informa que uma outra investigação da PF, em parceria com o Banco Central, apontou indícios de irregularidades na relação do Master com a gestora de recursos REAG, que foi liquidada em 15 de janeiro deste ano. Segundo as apurações, a instituição financeira de Daniel Vorcaro fazia empréstimos para empresas que repassavam os recursos para inflar o resultado de fundo da REAG. E o dinheiro, após uma série de transações relâmpagos, voltava para o próprio Master em aplicações de CDBs, que são um certificado de depósito bancário, um título de renda fixa emitido por instituições financeiras. Temos também um outro assunto envolvendo ainda essa questão do caso Master. Fernando Haddad diz que Lula recebeu Vorcaro quando não havia indícios de crime e afirmou a banqueiro que decisão do Banco Central sobre Master seria técnica. O ministro da Fazenda disse que Galípolo herdou abacaxi da gestão de Roberto Campos Neto. E ele também afirmou, temos aqui na legenda, que durante um lançamento da reforma tributária, que o trabalho está sendo tecnicamente robusto. E ainda temos aqui um texto da colunista Malu Gaspar sobre este caso. O diretor do Banco Central foi confrontado por conselheiros do BRB sobre pedido de compra de carteiras. Ailton Jaquino, que enviou mensagens ao então presidente do Banco de Brasília, pedindo que comprasse os papéis que depois se comprovaram falsos, foi cobrado pelo presidente do conselho e saiu pela tangente. O diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton Jaquino, que está em destaque nesta imagem, foi confrontado por conselheiros do BRB sobre os pedidos que fez para que a instituição comprasse carteiras de crédito do Master durante uma reunião na sede do BC no dia seguinte à liquidação do banco de Daniel Vorcaro. De acordo com 4 pessoas envolvidas com o episódio, em que falaram com a coluna com a condição de não ter os seus nomes revelados, Aquino, que enviou mensagens ao presidente do BRB pedindo para comprar as carteiras de crédito que depois se descobriu serem fraudadas,
justificou-se dizendo que o Master enfrentava problemas de liquidez. A colunista também escreve que entre 2024 e 2025, o Master repassou ao BRB carteiras de crédito consignado avaliadas em 12 bilhões de reais. No segundo semestre de 2025, ao auditar a operação de compra proposta pelo Banco de Brasília, técnicos do próprio Banco Central descobriram que os contratos que lastreiam os créditos eram falsos e comunicaram à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. E essa investigação que se deu a partir daí desencadeou a operação que prendeu Vorcaro e outros 6 executivos ligados ao esquema, além também de levar à liquidação do Master e ao afastamento do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, do cargo. A colunista também escreve que a reunião no Banco Central ocorreu no dia seguinte à operação da PF, no dia 19 de novembro, e consta da agenda oficial. Além do próprio Aquino, estavam Renato Gomes, diretor de organização do Sistema Financeiro e de Resolução, e o chefe do Departamento de Supervisão Bancária, Belini Santana. Pelo BRB, o presidente do Conselho, Marcelo Talarico, o conselheiro Luiz Fernando Lara Rezende e o diretor jurídico Jacques Veloso. Falando agora sobre política, sobe Ratinho e desce Tarcísio. O governador do Paraná é apontado pelos caciques do PSD como o nome do partido mais forte na disputa. Sobre as eleições também deste ano, sou favorável, diz Ratinho Júnior sobre induto a Bolsonaro e a condenados do 8 de janeiro. O governador afirma que punições foram desproporcionais e defende medida como caminho para reduzir as tensões políticas. E sob pressão do PT para ser candidato, Haddad diz que avisou Lula que deixa a Fazenda em fevereiro. Aqui nos informa que, sob pressão do PT para ser candidato ao Senado em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta quinta que já conversou com o presidente Lula para deixar o seu cargo no governo no mês de fevereiro. E Haddad também já declarou publicamente, em mais de uma ocasião, que não deseja ser candidato nas eleições de 2026. Mesmo assim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o único plano do PT para a disputa do governo de São Paulo, como revelou o jornal O Globo. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui um assunto para o Rio de Janeiro. Entenda as mudanças no trânsito da Barra com as obras anunciadas pela Prefeitura. Também temos aqui um destaque de uma entrevista exclusiva. Diretor de O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho, tem ideia para novo filme em um lamento sobre o Oscar. Temos também aqui uma análise do jornal o Globo. Flamengo perde o controle do jogo e é frustrado por São Paulo mais eficiente. Tem uma história aqui, por quase 30 anos, um soldado japonês da Segunda Guerra viveu perdido em ilha, crendo que a guerra continuava. Aqui nos diz que, descoberto por pescadores da região, o soldado japonês viveu sozinho desde 1944 até 1972, seguindo o código de honra samurai. Aqui a gente consegue observar o soldado japonês quando voltou à civilização. Temos também outros assuntos. O mapa mostra opções de ataque dos Estados Unidos ao Irã. Aqui nos informa que, apesar da oposição de adversários e aliados americanos a essa ação americana, o Pentágono tem mais de uma forma de atingir o Teherã. Outros assuntos agora em destaque. CPI do INSS convoca Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, para depor na primeira sessão do ano. E o anúncio foi feito pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana. Aqui informa que o presidente da CPI do INSS, que é o senador Carlos Viana, ele que é do Partido Podemos, de Minas Gerais,
anunciou que o dono do Banco Master, o Daniel Vorchiaro, foi convocado para depor no colegiado na próxima quinta, no dia 5 de fevereiro. E será o primeiro dia de reunião da CPI neste ano. Temos aqui o texto que o senador escreveu em suas redes sociais. Ele afirmou o seguinte: a CPMI seguirá adotando todas as medidas legais cabíveis para assegurar que ninguém se esconda atrás de decisões provisórias e que os fatos sejam plenamente esclarecidos diante do povo brasileiro. Aqui relembra que em dezembro do ano passado, de 2025, a comissão havia aprovado a convocação do empresário, assim como a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e telemático, em meio às investigações sobre fraudes em empréstimos consignados. E os requerimentos foram apresentados por parlamentares da base e da oposição. E a CPI quer explicações do CEO do Banco Master sobre a oferta de crédito consignado a aposentados e pensionistas do INSS. Documentos enviados pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom, mostram que a instituição figura entre as líderes de reclamações nos últimos anos, especialmente por problemas ligados a crédito consignado. E Vorchiaro chegou a ser preso na Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga suspeitas de irregularidades financeiras praticadas pelo Banco Master. A prisão preventiva foi revogada, mas o executivo segue cumprindo medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. E a CPI do INSS, por sua vez, apura fraude em descontos associativos de aposentadorias e pensões e também tenta avançar sobre possíveis irregularidades na concessão dos consignados. Segundo os autores dos requerimentos, o acesso às informações financeiras e telemáticas de Vorchiaro é considerado essencial para esclarecer o fluxo de recursos e identificar responsáveis pelas irregularidades investigadas. Agora, temos também aqui uma outra notícia em destaque no site do Jornal Globo. A Polícia Federal faz operação sobre suposto desvio de emendas PIX no Acre. E entre os alvos está o deputado federal Eduardo Veloso, ele que é do Partido União, do Acre, e os agentes cumprem ao todo 14 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui nos diz que a Polícia Federal realiza hoje, nesta quinta-feira, uma operação para investigar supostas irregularidades na contratação de uma empresa de shows financiada com as chamadas emenda PIX, que é a modalidade que permite repasses diretos da União, sem a celebração de convênios ou a prestação também de contas prévia. Entre os alvos dessa operação está o deputado federal Eduardo Veloso, e os agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão que foram determinados pelo Supremo Tribunal Federal no Acre e também no Distrito Federal. E o evento sobre a investigação foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação, pela Secretaria Municipal de Cultura de Sena Madureira, que fica localizada no interior do Acre, em setembro de 2024. As apurações da Polícia Federal apontam um suposto desvio de recursos na ordem de R$ 912 mil. E os alvos são investigados pelos crimes de associação, organização criminosa, fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos acessórios. Aqui também nos conta que em 14 de janeiro, o jornal O Globo revelou que uma emenda enviada pelo deputado Eduardo Veloso foi parar em um hospital oftalmológico pertencente ao seu pai. O dinheiro havia sido repassado para Sena Madureira, no Acre, que é uma cidade que possui 41 mil habitantes a 144 quilômetros da capital, Rio Branco, para promover esses eventos culturais. Aqui conta que ao chegar no caixa da prefeitura, a verba foi redirecionada. O município repassou os recursos ao Instituto Brasil Amazônia de Serviços Especializados em Saúde, que por sua vez
subcontratou o Hospital Oftalmológico do Acre, que é uma clínica privada do pai do parlamentar. E os registros da Receita Federal mostram que o deputado já figurou como sócio da clínica em diferentes períodos, entre 2006 e 2011 e entre 2015 novamente em 2019. Temos também aqui outra, na verdade falando aí sobre este mesmo caso, relembra o caso da emenda família, isso porque o deputado alvo da PF indicou a emenda para o Hospital do Pai. E a investigação da Polícia Federal apura suspeitas de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. Agora, falando sobre o Rio de Janeiro, Guilherme Delaroli, presidente em exercício da LERJ, pode assumir o governo do Rio, mesmo sem previsão legal. Cláudio Castro e presidente do Tribunal de Justiça devem viajar, deixando a linha sucessória legal vaga. E aqui também temos uma matéria. Qual deve ser o corte nos juros que o Banco Central promete fazer no mês de março? E os analistas respondem. Se for confirmada a indicação do Copom, a redução na taxa Selic será a primeira em quase 2 anos. Desde setembro de 2024, a política monetária está contracionista. Falando sobre o Enem vestibular, o resultado do SISU é divulgado e saiba como acessar a relação de aprovados e tudo sobre a lista de espera. E ainda temos outro assunto, saiba quando sai o resultado do ProUni 2026. Também temos aqui outros assuntos. Veja o histórico de brigas entre corretor e síndico que confessou homicídio. Esses conflitos começaram com disputa pela administração de apartamentos. Escalaram para acusações de perseguição, evasão de domicílio e assembleia de expulsão. E antecederam o assassinato de Daiane Alves de Souza, que foi encontrada morta na madrugada de quarta-feira, dia 28 de janeiro. Também temos aqui um assunto para a política, que atrito com Carlos Bolsonaro e Jorginho Melo faz bloco de centro isolar PL em Santa Catarina. MDB deixa a base da gestão catarinense e articula chapa com União, PP e PSD. Temos aqui um destaque internacional. Publicações oficiais do governo Trump nas redes sociais ecoam mensagens supremacistas brancas. Série de publicações da Casa Branca e dos Departamentos do Trabalho de Segurança Interna incluíram imagens, slogans e até mesmo uma música usada pela direita nacionalista branca. Temos agora outros assuntos sobre o vírus Nipah na área da saúde. Indonésia instala câmeras térmicas em aeroportos. E veja outros países que já tomaram medidas de segurança. Essas medidas foram realizadas após o anúncio de surto de casos na Índia. Também temos aqui um texto do colunista Lauro Jardim, Haddad e o escândalo Master. Também temos aqui que celas sem janelas e guardas severos. Sob Trump, quase 4.000 menores foram presos em 2025 durante ações anti-imigração. Em um novo padrão, mais da metade das detenções foram feitas por agentes do ICE. Crianças e adolescentes têm sido mantidos em condições deploráveis. Temos agora outro assunto. Saiba qual o trunfo de Wagner Moura para levar o Oscar de melhor ator, segundo o New York Times. E atingida por raio em ato de Nicolas, a advogada de Débora do Batom diz estar com o rosto paralisado e atraso para falar. A descarga elétrica ocorreu sob forte chuva em Brasília no último dia da caminhada promovida pelo parlamentar. Aqui podemos ver a imagem da advogada da Débora do Batom. Temos agora outros assuntos, que uma comunidade peruana faz ultimato ao governo local e ameaça se juntar ao território brasileiro.
Temos outros assuntos na saúde. O ouro vermelho para a saúde do seu cérebro e da concentração. O suco de beterraba melhora a pressão sanguínea na cabeça. Falando agora sobre Rio de Janeiro. Tiroteio em Manguinhos afeta a circulação de trens. E a polícia faz ação contra roubo de cargas ligado à facção criminosa Comando Vermelho. E Anselmo Góes escreve o seguinte texto em sua coluna nesta quinta. A dias do Carnaval, Escola do Rio ainda aguarda uns milhões. De Cláudio Castro. Cada uma das escolas de samba do grupo especial espera receber 2,5 milhões de reais. E o Metrô Rio reúne 12 dicas para curtir os megablocos com segurança. Temos agora outros assuntos sobre cultura e entretenimento. Temos aqui que o Brooklyn Beckham enfrenta exigência chocante dos pais para retomar o contrato. Temos também, falando sobre saúde, nem cigarros nem vape. Especialista alerta sobre os riscos de uma nova modalidade de tabaco sem fumaça. Especialista critica a indústria do tabaco. Depois da heroína e da cocaína, a nicotina é a substância mais viciante que temos. Temos também outro assunto sobre colágeno natural e potente, a receita simples para adicioná-lo à sua dieta. Aqui conta que uma preparação ancestral fornece nutrientes essenciais que fortalecem o organismo. Essa elaboração otimiza a saúde da pele e das articulações por meio de ingredientes acessíveis. E ainda sobre saúde, mais críticos, residentes de medicina tentam unir excesso de informação com cuidado adequado ao paciente. Especialistas afirmam que futuros médicos enfrentam desafios como escassez de vagas e necessidade de ingressar rapidamente no mercado de trabalho. Temos sobre esportes, que após a estreia do tricolor no Brasileiro, Zubeldia elogia Savarino e fala sobre 9. Não faz sentido contratar para agradar a torcida. E Gabigol monta time ideal e escolhe a escalação do Flamengo de 2019. Temos também aqui alguns assuntos para negócios e finanças. Nvidia, Microsoft e Amazon negociam um financiamento de até 60 bilhões de dólares para a OpenAI, é o que afirma o jornal. E na família Constantino da Gol, ativo histórico troca de mãos. Temos também aqui outros assuntos para a economia. Endividamento dos países ricos dispara e já está sufocando gastos públicos cruciais. E entenda a ameaça à economia global. Com dívidas em níveis recorde, o custo dos empréstimos já está sufocando gastos públicos cruciais em muitas economias em desenvolvimento. E agora está gerando alarmes mais amplos. Temos também aqui alguns assuntos internacionais no jornal o Globo. Médicos são presos por tratar manifestantes no Irã e organizações humanitárias falam em campanha de vingança. O Departamento de Estado dos Estados Unidos pede a libertação de profissionais de saúde detidos. E o cirurgião acusado de guerra contra Deus corre risco agora de pena de morte. Aqui nos informa que médicos estão sendo presos no Irã por terem prestado atendimento a parte das dezenas de milhares de pessoas feridas durante a repressão do regime e protestos contra o governo. Grupos de direitos humanos afirmam que as detenções integram uma campanha de vingança contra profissionais de saúde que se recusaram a ignorar manifestantes gravemente feridos, alguns baleados ou esfaqueados a curta distância, e que, em certos casos, chegaram a montar centros improvisados de atendimento. E ao menos um cirurgião corre risco de ser condenado à morte no Irã. Outro destaque também, em meio à pressão nos Estados Unidos, a União Europeia vota para listar Guarda Revolucionária do Irã como uma organização terrorista. E Rússia e Turquia acenam a diplomacia.
braço armado ideológico do regime teocrático de Teherã, é acusado de orquestrar a repressão ao vasto movimento de protesto que abalou o país nas últimas semanas. A Justiça dos Estados Unidos bloqueia detenções de refugiados em Minnesota e ordena a libertação imediata. A decisão impediu temporariamente que o governo Trump prenda imigrantes e provocou reação da Casa Branca. Deputado e candidato ao Congresso estão entre as vítimas da queda de avião na Colômbia, que deixou 15 mortos. Acidente com a aeronave da estatal Satena ocorreu perto da fronteira com a Venezuela e matou todos os ocupantes. Outros assuntos também. Turismo na Groenlândia. Saiba o que fazer na ilha mais cobiçada do momento. E uma cientista brasileira participa de missão a Marte simulada nos Estados Unidos. A bióloga Rebeca Gonçalves faz experimento de agricultura interplanetária numa estação de pesquisa no deserto de Utah. Aqui temos a cientista coletando amostra de solo em simulação de viagem a Marte no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Já outro assunto também, temos aqui que o corredor de 33 anos morre após passar mal na maratona de Miami. Esse caso é inédito em 24 anos. Ele desmaiou no quilômetro 30,5 da prova e morreu no hospital. E é a primeira fatalidade da história deste evento. Temos outro caso de violência, que um artista plástico é encontrado morto, amarrado à cadeira dentro da própria casa em Buenos Aires. E a polícia investiga o homicídio. A autópsia preliminar não apontou uma causa conclusiva, de acordo com as autoridades. Agora no Correio Brasiliense temos aqui um assunto sobre CB.debate, diálogo sobre saúde mental. Autoridades e especialistas debatem sobre saúde mental no Brasil. E o comandante também da Polícia Militar, do DF, comenta a importância da saúde mental para polícias. E o racismo estrutural impacta acesso da população negra à saúde mental. Outro assunto, grupo montava escritório do crime para fraudar servidores públicos do Distrito Federal. Segundo a investigação, o grupo invadia sistemas governamentais e utilizava dados de servidores públicos. Temos também outro assunto, que 1 milhão de pessoas enfrentam casos graves de saúde mental e um doutor em neurociência afirma que a nossa mente precisa de uma pausa. Sobre a trama golpista, Polícia Militar pede a Moraes ajustes na rotina de Bolsonaro na Papudinha. O pedido busca reduzir riscos de segurança na Papudinha e inclui assistência religiosa e rotina médica. E sobre concursos, aqui diz que o concurso da Câmara para Policial Legislativo abre inscrições hoje. E jovem que agrediu adolescente soma 4 denúncias sobre violência. E Banco Central abre investigação interna sobre liquidação do Master. E deputado é alvo de operação por suspeita de desvio de emendas PIX. Temos outros assuntos. Conhece o pioneiro que guarda centenas de fotos da capital. E saliva artificial à base de cana protege dentes após a radioterapia. Falando sobre um outro assunto, temos aqui um caso que aconteceu no Rio de Janeiro sobre jogos de azar. Rogério Andrade e policiais aposentados são denunciados. E criança presa pelo ICE está deprimida e triste, é o que afirma deputado. O menino de apenas 5 anos de idade, detido pelo ICE nos Estados Unidos, foi visitado por congressista no Texas e o juiz suspendeu a deportação da criança. No ensino superior, temos um destaque para o SISU 2026. Resultado da chamada regular já pode ser consultado. E crianças no Maranhão estão desaparecidas há 25 dias. Nos primeiros 20 dias, a Força Tarefa cobriu mais de 200 quilômetros por terra e água. Voltando a falar sobre sistema financeiro, também temos aqui um assunto. Bloqueio de contas do Will Bank não suspende cobrança de faturas.
E afastamentos por transtorno mental aumentam 79%. Temos também um destaque de uma entrevista com Kleber Mendonça Filho ao Correio. Ele afirma que O Agente Secreto é o meu maior filme. Já no Caderno de Cidades, acolhimento no Distrito Federal será ampliado, é o que afirma a secretária. Temos também aqui outros assuntos, que 14 traficantes são presos na Vila Cauí, em operação da Polícia Civil do Distrito Federal. Temos aqui um caso que aconteceu no Cruzeiro Novo. Homem em surto agride a mãe e mobiliza forças de segurança. E o Tribunal de Contas do Distrito Federal cobra respostas da Secretaria de Cultura sobre maior São João do Cerrado. Rodoviária recebe inscrições para casamento comunitário 2026. E na mesma área, novos líderes. A polícia mira a rearticulação do tráfico na Vila Cauí, que fica lá no Distrito Federal. Outro assunto, idosos são retirados de abrigo clandestino no Distrito Federal. Temos também aqui que deputado aciona o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manter a identificação nos uniformes. Temos também que o GDF investirá 165 milhões de reais para construir o Hospital de São Sebastião. E manifestações no Distrito Federal pede justiça pelo cão orelha. Protestos contra maus tratos a animais acontecem neste fim de semana em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Com homenagens ao cachorro comunitário morto após agressões de adolescentes em Santa Catarina. Ele foi agredido, espancado e infelizmente não resistiu e veio a óbito. Falando sobre política, o primeiro assunto de hoje é sobre o caso Master. A Polícia Federal abre inquérito para investigar influenciadores. Temos outro assunto para as eleições. Todos têm de entrar em campo. Pressiona Gleisi sobre as eleições deste ano. E Nicolas exalta a coragem de vítima do raio. Ele afirma que vida sem sentido não vale. Isso porque a vítima de raio em Brasília afirmou que se tivesse morrido não teria problema, porque a causa é justa. E Lula e presidente eleito da Bolívia se encontram no Panamá. De acordo com as informações do Planalto, o líder brasileiro Rodrigo Paz conversaram sobre temas relacionados à infraestrutura física e também as oportunidades de investimentos entre os dois países. E aqui temos uma análise na área da política. Caiado, leite ou ratinho? Qual será a cara do candidato da terceira via? A decisão não será apenas sobre quem tem mais potenciais, o que pode se aferir com pesquisas, mas também sobre o projeto de centro-direita que o PSD quer representar. Temos aqui outros assuntos internacionais. No Reino Unido, acusei um policial de estupro, mas fui eu que acabei no banco dos réus. Como uma gravação de áudio secreta reproduzida em tribunal ajudou a inocentar uma mulher acusada de fazer uma falsa denúncia de estupro. E porque a China executou 11 membros da máfia que aplica golpes pela internet e trafica pessoas para Mianmar. Dentro do complexo, reinava uma cultura de violência com espancamentos e torturas, segundo depoimentos de trabalhadores libertados. Temos também aqui outros destaques. Trump acusa o prefeito de Minneapolis de brincar com fogo. Jacob Frey se recusou a aplicar as leis federais de imigração, em meio ao aumento da tensão na cidade após a morte de 2 manifestantes. Na Editoria Brasil, vídeos gravados por corretora revelam armadilha em Goiás, em Caldas Novas. E cresce o número de desaparecidos no Brasil. E Distrito Federal é segundo com mais casos. E pastor condenado por estupro de criança é morto a tiros em uma praça. Aqui nos conta que o Altair da Silva Santos, este que está na imagem, ele cumpria a pena em regime semiaberto
e realizava serviços comunitários quando foi abordado por homens em uma motocicleta em Juara, no Mato Grosso. Um pastor de 46 anos, condenado por estupro de vulnerável em 2024, foi morto a tiros na tarde de terça-feira, dia 27, em uma praça na região central de Juara, que é município do interior de Mato Grosso. A vítima foi atingida no rosto e morreu no local antes da chegada do socorro. Segundo as informações da própria Polícia Civil, esse homem foi identificado como Altair da Silva Santos. Ele estava na Praça dos Colonizadores quando foi abordado por 2 suspeitos em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo e efetuou 3 disparos de arma de fogo. Em seguida, a dupla fugiu em direção à Avenida José Alves Bezerra. Até o momento, ninguém foi preso e os autores não foram identificados. Sobre o INSS, mais uma vez, lembrando que o atendimento será suspenso entre 28 e 30 de janeiro. Canais digitais também passarão por indisponibilidade temporária e ficará suspenso o acesso ao Meu INSS, tanto pelo site quanto pelo aplicativo e a central de atendimento 135. Na área da saúde, cannabis medicinal tem nova regra de uso. A Anvisa altera a regulamentação para aplicação, prescrição, produção, pesquisa e comercialização da substância. Os pacientes terão acesso aos medicamentos em 3 formatos: o oral, o inalatório e também o dermatológico. Na economia, temos o primeiro assunto para o Copom. O Banco Central mantém taxa Selic em 15%. E o vice-presidente Geraldo Alckmin discute tarifa chinesa de 55% sobre carne brasileira. E o setor produtivo acredita que Banco Central ignora a queda da inflação e juros altos. E compras em outlet dão acesso a complexo aquático por R$ 25. Sobre ciência e saúde, temos aqui um assunto que o risco cardíaco começa mais cedo para os homens. E como as canetas emagrecedoras estão mudando hábitos de consumo. Também na saúde, temos aqui o assunto que o vírus Nipah, que causa preocupação na Ásia. E pesquisa brasileira cria embalagem biodegradável com a pele de peixe. No esporte, Gama, Ceilândia e Capital representam o Distrito Federal na Copa do Brasil. E Real leva gol de goleiro do Benfica e não avança às oitavas da UEFA. E fim da novela, Flamengo anuncia Lucas Paquetá. E veja também os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil após o sorteio. Falando agora sobre educação, Nordeste tem o maior número de estudantes com nota máxima na redação. E violência contra mulheres, o custo invisível do sucesso corporativo. E o Lula anuncia 977 milhões de reais para recompor as universidades. Já na Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto na política. Miriam Belchior vai assumir o Ministério da Casa Civil, diz Rui Costa. O ministro deixará o governo até o fim de março para disputar a eleição na Bahia. E a AGU calcula ter reduzido o risco fiscal da União em 1,25 trilhão de reais. Esse valor se refere a gastos potenciais relativos a decisões judiciais que foram evitados. E Polícia Federal faz buscas sobre suspeitas de desvios de emendas de deputado do União Brasil. A ação autorizada por Carmen Lúcia do Supremo apura destino de verbas de Eduardo Veloso do Acre. PT Nacional e direção estadual divergem sobre candidatura ao governo paulista. Cúpula Nacional vê candidatura própria em São Paulo como estratégia para garantir reeleição de Lula. E Marcos Augusto Gonçalves escreve o seguinte texto: qual foi o papel da gestão de Campos Neto no caso Master? Entrevista de Armínio Fraga à Folha e apurações na mídia levantam hipótese de negligência. Já Maria Hermínia Tavares escreve o Supremo na Berlinda. STF se transformou em centro de gravidade da política nacional. Sobre as eleições deste ano, encontro com Bolsonaro na Papudinha deve selar a adesão de Tarcísio a Flávio, dizem os aliados. Após a atenção e cancelamento de visita,
clima para a visita do governador é positivo. E o Centrão se divide, vira página sobre Tarcísio e testa a candidatura alternativa na direita. Partidos como União Brasil, PP, Republicanos e MDB já traçam planos sem considerar a candidatura do governador ao Planalto. E com a STF em crise, Fachin convida ministros para almoço no dia 12. O presidente da corte agendou encontro com os colegas para marcar início do ano judiciário. Já no site do jornal Estado de São Paulo, temos aqui um caso que Banco Central abre investigação interna para apurar crescimento e liquidação do Master. Esse processo foi aberto por Gabriel Galípolo, presidente da autoridade monetária, e está sendo conduzido pela corregedoria do órgão e não há prazo para o fim dessa apuração. Outro assunto também, Mota e Alcolumbre resistem a criar CPI do Banco Master no Congresso. E presidente da CPI do INSS anuncia a convocação de Vocaro e ex-presidente do BMG para depor. E sócio do Master foi aprovado pelo Banco Central, mesmo tendo ativos congelados por suspeita de corrupção. Defesa de Quadrado diz que ele desconhecia inquérito e Banco Central não responde a pedido de entrevista. Outro destaque, visão imperial de Donald Trump na Groenlândia ameaça a ordem mundial e relembra o século XIX. De acordo com especialistas, o presidente americano invoca conceitos de política externa que eram mais naturais no século XIX e no começo do século XX. E líder alemão elogia a Europa como alternativa ao imperialismo e à autocracia. Também temos outro assunto. Starmer e Xi Jinping defendem a aproximação entre Reino Unido e China diante das turbulências mundiais. E dando continuidade, ainda no jornal Estado de São Paulo, temos aqui um assunto. Filho de Gilmar Mendes vira cartola de futebol no Mato Grosso e ganha protagonismo na CBF. Temos também aqui sobre o Brasileirão. Pênalti em Arrascaeta em São Paulo versus Flamengo. Veja o que diz um ex-árbitro. Agora, na seção de opinião do jornal, temos o primeiro texto. Banco Central foi muito paciente com o Master. A liquidação é sempre uma medida drástica, mas o Banco Central sob Campos Neto parece ter confiado demais em Vocaro. Um outro texto fala sobre a soberania segundo Lula. Para Lula, Petrobras construir navios é questão de soberania, numa interpretação criativa do conceito. E justiça lenta não é justa. Prisão tardia de Sérgio Narras, que matou a mulher em 2002, mostra falha inaceitável do sistema. Outros assuntos falando sobre a tensão em Minneapolis, nos Estados Unidos. Vídeos mostram Alex em discussão com agentes federais nos Estados Unidos dias antes de ser morto. Já o colunista Ricardo Corrêa escreve: além de impactos para Lula e Flávio, Caiado no PSD afeta a corrida ao Senado e até a de 2030. E o que os grandes nomes do mercado dizem sobre queda do dólar e o recorde do Ibovespa. Temos também outros assuntos na saúde. Nova entidade médica promete emitir título de especialistas e abre uma guerra com o Conselho Federal de Medicina. A Ordem Médica Brasileira, OMB, lança edital para provas de titulação contrariando o decreto e o Conselho Federal de Medicina diz que essa certificação não será reconhecida. E falando sobre segurança pública, como é o golpe do Chapolin, em que os ladrões abrem carros sem arrombar para cometer os furtos. Essas ações criminosas acontecem em locais de paradas rápidas e esses casos já se espalham aqui pelo Brasil. Agora, temos aqui o site do Judiciário Brasileiro. Primeiro assunto de hoje é na Rádio Justiça. Debate sobre os direitos das pessoas transgêneros, transexuais e travestis é um dos destaques desta quinta, dia 29. E o programa Refrão também recebe o maestro Vladimir Silva.
A associação questiona no Supremo renovação automática da CNH. Para a entidade, medida representa risco à vida e à segurança no trânsito. O presidente do Supremo defende a criação da rede internacional de tribunais a favor da democracia. O ministro Edson Fachin participa de evento na sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a STF exclui receitas próprias do Ministério Público da União do teto de gastos do arcabouço fiscal. Eliminar, o ministro Alexandre de Moraes considerou que receitas próprias do órgão, vinculadas ao custeio de suas atividades específicas, não se submetem aos limites instituídos pelo novo regime fiscal. O STF determina que Justiça Federal analise pedido de indenização por separação familiar causada pela hanseníase. A decisão do ministro Flávio Dino se baseou no novo marco temporal definido pela Corte para o ajuizamento da ação. Operadoras de celular questionam a exigência de licenciamento ambiental para instalação de equipamentos no Piauí. Nessa ação ajuizada no Supremo, a ACEL diz que normas invadem competência da União para legislar sobre telecomunicações. Temos também outro assunto. STF suspende cláusulas coletivas dos Correios decididas pelo TST. Para o ministro Alexandre de Moraes, a Justiça do Trabalho extrapolou sua competência para estabelecer condições de trabalho. E a STF assegura ao Estado de São Paulo repactuação da dívida com a União. Liminar do ministro André Mendonça reconhece efeitos de novos termos contratuais com base no programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. Partidos, entidades da sociedade civil e OAB acionam o Supremo contra a lei de Santa Catarina que proíbe cotas em universidades. Os autores sustentam a necessidade de concessão de liminar para impedir danos irreparáveis ao calendário acadêmico e também aos processos seletivos. Agora na Agência Brasil, Congonhas confirma terceiro vazamento em mina em menos de uma semana. Esse acidente foi identificado em área da Companhia Siderúrgica Nacional. A Prefeitura diz que notificou a CSN para que tome providências. E a FBI faz buscas em escritório eleitoral de Atlanta. Na educação, temos um destaque para o PRONE 2026. O prazo de inscrição para o primeiro semestre termina nesta quinta. E luta e fome. Viúva tenta se reerguer após a operação mais letal do Rio de Janeiro. O presidente da Venezuela anuncia a criação de plano de defesa nacional. Outro assunto também, treinos em grupo na praia devolvem liberdade a pessoas trans no Rio. E Caixa paga a Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9. E acidente aéreo na Colômbia mata 15 pessoas, incluindo um político local. E setor produtivo reage à manutenção da Selic em 15% ao ano. E Receita desmente novo imposto para todos os aluguéis por temporada. Temos também outro assunto. Que no Rio de Janeiro, após a mega operação, o número de pessoas mortas à bala cresce 44,2%. O governo deve entregar mais 400 unidades odontológicas móveis. E a Ecoinvest registra maior leilão de programa, com uma demanda de 80 bilhões de reais. Temos aqui uma outra notícia sobre a Câmara. MP que cria gás do povo está na pauta no retorno aos trabalhos e o Congresso Nacional inicia ano legislativo na próxima segunda-feira. E Fórum de Tiradentes aponta a regulação do VOD como prioridade do setor, isso na área da cultura. E Bolsa renova recorde e supera os 184 mil pontos. E por último, também na economia, a Embraer fecha 2025 com a maior carteira de pedidos de sua história. E esses foram os principais assuntos que estão em destaque nos sites de notícias dos jornais aqui do nosso país.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV na Transparência. Muito obrigada e até a próxima.